Então, irmãos, aqui nós ainda podemos aprender sobre a misericórdia de Deus com seu povo e o juízo de Deus e a incredulidade dos ímpios. Olhe do verso 12 até o verso de número 16. Veja o que diz o verso de número 13 e 14. Vamos pensar a respeito dos ímpios e da incredulidade. Verso 13. Vamos destruir este lugar, porque o seu clamor se tem chegado até a presença do Senhor. E o Senhor nos enviou a destruí-la. Então saiu Ló e falou a seus genros, aos que estavam para casar com suas filhas, e disse: levantai-vos, saí deste lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. Acharam, porém, que ele gracejava com eles. Veja como são os ímpios. Aqui, os anjos já tinham cegado muitos habitantes de Sodoma. Os anjos foram para dentro de casa e falaram com Ló. Disse: olha, Ló, nós vamos destruir essa cidade por completo. Você pegue toda a sua família, ou seja, seus filhos, suas filhas, sua esposa, seus genros, e saiam daqui o quanto antes. Porque nós iremos destruir essa cidade. Ló aqui se preocupa com os seus genros, os homens que já estavam, entre aspas, já noivos e para casar com suas filhas. Só que essas pessoas, os genros de Ló, eles eram habitantes de Sodoma. Eles já estavam acostumados com aquela perversão. Eles já estavam acostumados e gostavam daquela cultura, daquele ambiente. Mas Ló, sabendo que Sodoma iria ser destruído, ele vai conversar com os seus genros para dizer: vamos embora, que aqui vai ser destruído. O bicho vai pegar aqui. Então Ló sai desesperado de noite e vai conversar com eles. E diz assim: levantai-vos, saí deste lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. Acharam, porém, que ele gracejava, brincava com eles. Veja o que é que os genros de Ló fizeram. Eles deram risada. Levaram na brincadeira. Deus vai destruir essa cidade? Isso é uma piada, né? É brincadeira. Começaram a dar risada, a achar graça, pensar que Ló estava brincando. Meus irmãos, a história, ela sempre se repete. Preste atenção. Com personagens diferentes, em lugares diferentes, em ocasiões diferentes, em cenários diferentes, mas a história se repete. Quando muitas pessoas estão pregando o evangelho e dizendo: Jesus irá voltar, as pessoas começam: é mesmo, fulano está doido. Jesus vai voltar? Vai. Ah, isso é brincadeira, isso é piada, né? A gente escuta isso desde quando era novinho, que Jesus vai voltar. Jesus vai voltar? Você só pode estar brincando. Meus irmãos, os ímpios sempre debocham e tratam com brincadeira coisas sérias. Quando a gente às vezes fala que todos nós somos pecadores, o que a Bíblia deixa claro, que todos nós precisamos de Cristo Jesus para o perdão dos pecados, crer. Todos nós precisamos nos arrependermos, confessar os nossos pecados e entregar a vida a Jesus. Muitos começam a zombar, tapam os ouvidos, tapam os corações, não querem ouvir, começam já a dizer: isso é conversa de crente. Ah, isso é besteira, homem. Isso é todo caminho leva a Deus, todo mundo vai ser salvo, todo mundo é filho de Deus, isso é tudo bobagem. E começam a dar risada. Repito, os ímpios, irmãos, debocham de coisas que são seríssimas. E era isso o que os genros de Ló estavam fazendo. Debochando de uma coisa séria. Pensando que ele estava brincando, levando na brincadeira aquilo que seria destruição. E ficaria marcado na história da humanidade. Mas eu tenho que dizer, irmãos, que nós não devemos ser intimidados pela zombaria, pelas brincadeiras, pela chacota que as pessoas fazem. Não ligue não, não se preocupe não. Mais do que eu e do que você, Jesus sofreu.
Muito mais. Vou dizer mais. Não se preocupem, irmãos. Com toda a zombaria, com toda a brincadeira, com toda a chacota que fazem, às vezes, com os cristãos. Com o próprio Cristo, como tem aqui agora no Brasil, né? Eventos que são numerosos e que zombam do próprio Cristo. Não se preocupem, o juízo vai chegar. O juízo vai chegar, isso é inevitável. Pode pregar o evangelho, não se intimide, pode proclamar a palavra de Deus, sem nenhum medo, dizer o que a palavra diz, porque um dia o juízo há de vir sobre toda a humanidade. Nós ainda vemos aqui a misericórdia de Deus, irmãos, na vida do seu povo. Preste atenção na misericórdia de Deus na vida do seu povo. Nós podemos ver no verso 12, no verso 15 e no verso 16. Então disseram os homens a Ló: tens aqui alguém mais dos teus genros e teus filhos e tuas filhas? Todos tens na cidade, faze-o sair deste lugar. Verso 15. Ao amanhecer, apertaram os anjos com Ló, dizendo: levanta-te, toma tua mulher e tuas filhas, que aqui se encontram, para que não pereças no castigo da cidade. Como, porém, se demorasse, pegaram-se nos homens pela mão, a ele, a sua mulher e suas duas filhas, sendo o Senhor misericordioso, e o tiraram e o puseram na cidade. Irmãos, Ló recebeu a notícia, ali no comecinho da noite, de que os homens estavam ali para destruir a cidade. Mas na nossa linguagem, Ló ele ficou enrolando. Ló ele ficou dando maçada. Ló ele ficou demorando, procurando coisas para ficar ali, né, adiando a decisão, né? Então, a primeira coisa que ele faz é falar com seus genros. O texto diz que ao amanhecer do dia, veja, irmãos, teve a noite inteira. O versículo de número 1 do capítulo 19 diz que ao anoitecer os anjos entraram e que aqui, ao amanhecer já do outro dia, né, os anjos chegaram diante de Ló e disse: olha, se levante, pegue sua mulher, suas duas filhas e vá embora, porque nós iremos destruir esse lugar. Mas mesmo depois que os anjos disseram isso, Ló ainda permaneceu, demorando, adiando, não querendo escutar ou ir embora. Até o ponto, irmãos, que os anjos pegam na mão de todos eles e os levam para fora da cidade. E o texto diz por que isso aconteceu. Porque o Senhor foi misericordioso, sendo-lhe o Senhor misericordioso, e o tiraram e o puseram fora da cidade. Foi a misericórdia de Deus que salvou a vida de Ló e de suas filhas. Se fosse por Ló, irmãos, muito provavelmente ele não tinha ido na hora que os anjos falaram. Ele tinha ficado ali enrolando, procrastinando, deixando para lá e para depois. Mas foi necessário com que os anjos pegassem na mão dele e levassem ele. Irmãos, isso nos dá um importante direcionamento do Evangelho. Essa é a história de todos os que são salvos, de todos os que creram em Jesus e se arrependeram. Essa é a nossa história. Nós ouvimos o chamado do Evangelho: creia em Cristo, se arrependa-se dos seus pecados, e nós ficamos procrastinando. Deixa para depois eu ler a Bíblia. Isso é negócio de crente, isso não existe, né? Não, depois eu vou para a igreja, é Cristo, não. E nós ficamos, e isso aponta para a nossa redenção. Se Deus não tivesse pegado em nossas mãos e nos levado, nós nunca iríamos aos pés da cruz. Jesus disse no capítulo 6 de João 6, 37, 44, ninguém vem a mim se o Pai que me enviou não trouxer. Então essa é a nossa história. Deus pegou em nossa mão e nos levou até o Calvário e disse: hoje tem perdão, salvação e reconciliação. Essa é a nossa história. Se fosse por nós, nós não iríamos. Nós iríamos adiar a decisão. Nós iríamos deixar para depois.
nós não ouviríamos o que estava sendo dito, mas o Senhor pegou em nossas mãos, nos perdoou, nos lavou no sangue de Jesus Cristo e nos salvou. Isso aponta para a história da redenção. Aqui também, irmãos, nós devemos imaginar o seguinte: se nós devemos tomar uma decisão, não devemos deixar para depois. Se nós sabemos que nós estamos pecando em alguma área, falhando em alguma área, deixando o Senhor triste em alguma área, e nós sabemos disso, nós não devemos deixar para amanhã ou para depois. Nós devemos se arrepender o quanto antes e fazer aquilo que o Senhor ordena em sua palavra. É isso o que o Evangelho tem a nos ensinar. Nós não devemos adiar as nossas decisões, principalmente aquelas que nós sabemos que nós devemos tomar. Esse é o chamado do Evangelho de Cristo Jesus. E por fim, irmãos, eu quero que os irmãos vejam duas coisas para encerrarmos. A primeira, irmãos, é que quando o autor bíblico escreve alguma coisa, ele tem um objetivo, ele tem um alvo. Ele quer, você escreve uma carta, você quer dizer alguma coisa. Ou manda uma mensagem, você quer dizer alguma coisa. Quando Moisés escreveu aos judeus, ele estava dizendo aos judeus que não olhassem mais para o seu passado, para o Egito, e para as coisas de onde Deus tinha tirado. Veja no versículo de número 28, o que diz: e olhou para Sodoma e Gomorra e para toda a terra campina, e subiu a fumaça como a fumaça de uma fornalha. Ou seja, Abraão viu aquela cidade sendo destruída, e quando a mulher de Ló, que já tinha saído da cidade, olhou para trás, ela virou estátua de sal. Ela também pereceu. Então, quando Moisés está escrevendo aqui aos judeus, ele está dizendo: olha, vocês que passaram 40 anos no deserto, que ficaram murmurando, e lembrando do Egito, como lá era bom aquelas cebolas, como era bom lá o regime político, como era lá a gente tinha comida, isso, né? Eles tinham sido libertos por Deus daquela escravidão, e eles, na sua peregrinação, estavam murmurando por causa daquilo. Então, quando Moisés está escrevendo isso, ele está querendo dizer isso: olha, não olhem para trás. Então, nós, todos os que são chamados ao Evangelho e estão no Evangelho, não olhem para trás. Mas eu tinha um romance. Eu tinha uma coisa que eu fazia. E lá era tão bom. Não olhe para trás. Não olhe para trás, porque todos aqueles que olham para trás irão cair. Essa é a história da mulher de Ló, essa é a história de Israel, e essa é a história de todos aqueles que, sendo chamados por Deus e olham para trás, perecem. Essa é a primeira coisa. Segundo, irmãos, o que isso tem a ver conosco? O que a destruição de Sodoma e Gomorra tem a ver com a gente aqui hoje, no século 21, mais ou menos 4 a 5 mil anos depois? O que é que isso tem a ver comigo, conosco, com todos nós? A primeira coisa, irmãos, que isso tem a ver conosco, é que nós vivemos num período semelhante aos de Sodoma e Gomorra, aonde o pecado é normalizado e praticado às claras, sem nenhuma vergonha mais e nenhum pudor. E isso tem a ver conosco, porque Deus disse que iria destruir essa terra. E um dia o Senhor tocará fogo nessa terra. Essa terra virará uma grande bola de fogo. É isso que a palavra de Deus revela a respeito do fim dos tempos. Preste bem atenção no que disse Pedro. Eu quero ler aqui para os irmãos Pedro, capítulo 3, versículo de número
7. Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados, ou seja, guardados, para o fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Verso 10. Virá, entretanto, como ladrão, o dia do Senhor, no qual os céus e a terra passarão, com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão, abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Verso de número 12. Esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. O que tem a ver a história de Sodoma e Gomorra conosco? Tem a ver. Porque Deus disse que iria destruir Sodoma e Gomorra e destruiu. E Deus também nos avisou aos profetas, avisou aos apóstolos que também destruiria essa terra. E em segundo lugar, assim como ele cumpriu em Sodoma e Gomorra, ele também vai cumprir agora. Por isso, nós devemos olhar para o Senhor Jesus, a eternidade, a próxima vida, o que diz a sua palavra, e se entregar completamente a Ele. Porque o futuro dessa terra é desastroso. Vai ser igual nos dias de Sodoma e Gomorra. Assim disse Jesus em Mateus 24, a partir do versículo de número 37.